A gente então chegando com mais uma edição do Arena. Tudo bem, Chávari? Prazer te receber aqui na 98. Boa noite, Everton. Boa noite a todos os amigos aqui da mesa e a todos os ouvintes da 98. Um prazer enorme estar podendo participar do programa com vocês aqui. Bom, a gente já começa a receber, inclusive agora, né, Ale? Boa noite, Ale. Tudo bem, monstrão? Boa noite, tudo bom, Everton? Liberado aí, pessoal, participar? Pode participar mandando perguntas aqui pro Júnior Chávari, tanto no nosso claro WhatsApp 993169898, quanto na hashtag Arena 98. A gente vai selecionando algumas aqui para encaminhar aqui pro Chávari. E aí, Grice, tudo bem, Grice? Tudo bem, Everton, boa noite. Boa noite para todos os ouvintes, pro Léo, pro Ale, principalmente pro Chávari aí. Foi difícil achar uma data para trazer o homem, mas... Mas é que eu falei com ele ali fora, no início, quando o Chávari chegou, obviamente que até conhecer, né, fazer um reconhecimento não, conhecer de fato o clube levaria tempo e a gente esperou esse tempo para fazer esse convite aí, hoje está conosco aqui. Boa noite, Comídio. Boa noite, Everton, um grande abraço a todos. Agradecer ao Chávari por estar conosco hoje nessa edição de quinta-feira do Arena 98. Ô Chávari, em primeiro lugar é importante que o torcedor do Atlético que ainda não te conhece, importante que você fale quem é o Júnior Chávari, de onde veio, quanto tempo já no mercado atuando exatamente com categorias de base, por gentileza. Nós começamos a nossa carreira dentro do futebol, especificamente na gestão dos departamentos de futebol de base e muitas vezes até acumulando com o futebol profissional em clubes menores de São Paulo, né? Eu sou natural de Americana. Americana teve um clube que nas décadas passadas foi o Rio Branco de Americana, tradicional em revelar muitos jogadores, né? Era uma fábrica de volantes, né? Marcos Assunção, Marcos Senna, Flávio Conceição, Mineiro, parecia que ali brotava tudo. Só selecionável. Né? E Souza, Sinha, Sandro Hiroshi, Anailson, a gente vai ficar falando, Thiago Ribeiro. Caramba! A gente vai falar aqui um bom tempo sobre isso, né? E do Rio Branco de Americana, nós também trabalhamos com a Inter de Limeira. Da Inter de Limeira, fomos depois para Ponte Preta. Da Ponte Preta, eu fui para Juventus da Itália, onde por 3 anos nós fizemos toda a área de scouting do Brasil e de parte da América do Sul. Da Juventus para o Grêmio, uma passagem de 4 anos. Foi onde você conheceu o Rui Costa? Onde eu conheci o Rui Costa. Na realidade, o Rui Costa me levou para o Grêmio quando o nosso saudoso presidente, Dr. Fábio Koff, se elegeu em 2013, na volta dele, no último mandato dele, né? Depois eu fui para o São Paulo, um ano no São Paulo, e o Grêmio me trouxe novamente, onde eu fiquei até o final de 2016, e depois, nos 2 últimos anos, nós trabalhamos como um consultor para um fundo de investimento que trabalhava com alguns clubes, um clube nos Estados Unidos e um clube em Santa Catarina, e a gente fazia toda a gestão de investidores e do negócio futebol. E foram 2 anos que eu tirei realmente para poder ver um pouco do outro lado, que eu acho que era muito importante a gente ter ideia de novos mercados, novas possibilidades, mas de um modo geral, apesar de eu ter ficado acumulando função durante 7 meses entre profissional e base no Grêmio, né? Inclusive naquele momento, culminou inclusive com a conquista da Copa do Brasil, naquele momento contra o próprio Atlético, né? A minha função, o meu desejo, a minha especialidade sempre foi realmente categorias de base, e é onde eu me sinto melhor e mais ambientado a trabalhar. Normalmente quando a gente traz alguém para uma entrevista, evita-se falar de pontos negativos, né, do clube, principalmente quando o assunto é base. Mas da sua chegada no Atlético, o que você detectou que estava fora dos padrões, que você precisou trabalhar e alterar, e em quanto tempo você entende que esse trabalho que você está colocando agora dentro do clube já possa começar a gerar resultados? Essa pergunta é muito interessante, só que eu preciso dar um passinho atrás para a resposta, né? Quando o presidente Sérgio Sete Câmara me convidou, eu participei de algumas conversas. O namoro foi durante praticamente algumas semanas aí, e o que realmente me trouxe a grande certeza de vir para cá é o projeto, né? Às vezes a gente acaba falando projeto, é uma palavra que fica até um pouco prostituída, né? Se fala muito de projeto, mas o que a gente sente realmente nessa gestão do Galo é que tanto o presidente como seus principais pares, e aí eu cito
o vice-presidente Lázaro, eu cito o Rui Costa, que capitaneiam juntamente com o Plínio, nosso CEO, todo um processo de gestão institucional, e é preciso frisar isso. A categoria de base, ela não sobrevive ou ela não consegue implementar tudo que ela necessita se não tiver uma verticalidade. E a verticalidade começa com a diretoria institucional, passa pela diretoria de futebol profissional, da equipe principal, para chegar na base. E o que nos foi apresentado e o que nos fez realmente ter essa sensação de certeza em vir para cá é o que é a convicção que se tem em formar atletas, em realmente ter uma postura de departamento de formação. E aí, quando eu chego no Atlético, o que eu encontro? Eu encontro um clube muito bem estruturado fisicamente, o CT do Atlético, e aí eu posso dizer, porque a gente já está há 20 anos na estrada, né? Então já deu para conhecer um pouco. O CT do Atlético, com certeza, é um dos 3 melhores CTs do Brasil. Eu não gosto muito de ficar falando se é o melhor, se é o segundo melhor, mas é um dos 3 melhores que tem no Brasil. A estrutura física é muito interessante, muito importante, com um diferencial que pouquíssimos clubes no Brasil têm. É o fato de estarmos juntos com a equipe principal. Isso traz um diferencial muito grande para o trabalho. Principalmente, vou repetir o que eu falei, onde você tem um conceito e uma convicção na verticalidade do futebol. Hoje, tudo que se faz no futebol do Galo, se faz pensando na equipe principal. Se faz pensando em como a categoria de base pode ser um ferramental para a equipe principal. E não pode ser diferente disso. Nós vamos ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso, mas a convicção nesse projeto, a convicção que hoje a diretoria, através do presidente Sérgio Sete Câmara, nos passa e nos encaminha, é de realmente começar a promover uma grande mudança de conceito. Mas o importante é frisar, encontrei a maioria absoluta das coisas no Atlético muito bem situadas. A categoria de base do Atlético realmente é uma categoria de base muito bem preparada. Mas, obviamente, cada um traz consigo um pouco do seu perfil de trabalho. O meu perfil de trabalho é de revelar. O meu histórico é de revelar. Conquistas serão sempre bem-vindas porque faz parte do espírito vencedor. Quem não tem espírito para ser vencedor não pode vestir essa camisa. Só que ela é consequência. Ela não pode ser a prioridade. Ela é consequência. Eu formando bem, eu tendo qualidade nos atletas, naturalmente eu vou buscar conquista. Mas não tenha dúvida, entre eu colocar 2 ou 3 jogadores na equipe principal no final do ano, ou eu ganhar um título, nós vamos colocar 2 ou 3 jogadores no final do ano. E não vamos pensar 2 vezes. Eu assumo as responsabilidades de muitas vezes ter que tirar jogadores em partidas importantes e decisivas de um jogo de base para que ele possa estar à disposição para a equipe principal. Mas sem fugir à tua pergunta, um dos detalhes que nós chegamos e realmente mudamos, até porque é um perfil muito nosso, é a da captação. A captação, por onde nós passamos, é sempre muito agressiva. Ela é sempre, muito eficaz. E não à toa. Hoje está completando 3 meses que eu estou no Atlético, exatamente hoje, né? 90 dias. E eu comento que pela imersão que eu tive, pela entrega que nós estamos tendo, até porque eu vim sem ninguém da minha família continua em São Paulo, né? Por questões escolares. Então, hoje eu vivo o Atlético de 12 a 14 horas por dia, todos os dias. Então, parece que a gente está muito mais tempo do que 3 meses. Mas, sem dúvida alguma, a captação, eu posso dizer que já foi o grande diferencial nesse período nosso. Ô Cháver, você falou da questão da agressividade na captação e, de fato, talvez seja a grande marca desse início do seu trabalho. A gente tem como exemplo principal a contratação do Bruno Silva, que era um jogador que estava no elenco profissional da Chapecoense, que foi titular da Chapecoense em boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado e que, de certa forma, se é que dá pra gente dizer, deu um passo atrás para vir pro Sub-20 do Atlético. Essa questão de contratar esse tipo de jogador com perfil de já ter até vivência no profissional, para trazer, para ficar um período talvez pequeno no Sub-20 e já servir ao profissional, é algo que você acha que é importante hoje em dia, né, dentro dessa agressividade que você deseja? Ou foi uma necessidade que você viu de momento de trazer para encorpar mesmo um pouco ali, principalmente o time Sub-20 do Atlético já na sua chegada, e a ideia é aos poucos começar a buscar esses jogadores cada vez mais jovens? É exatamente o que você falou na questão de planejamento. Ao mesmo tempo em que nós estamos nos dedicando muito na questão do Sub-14, do Sub-15, do Sub-16, atletas que daqui 2, 3, 4 anos vão estar já muito
próximos de serem observados e aproveitados na equipe principal, nós temos uma política, por onde nós passamos, em trabalhar muito com jogador semi-pronto, né? Não foi diferente nos outros locais onde nós passamos. Podemos citar aqui inúmeros exemplos, né? Nós chegamos no Grêmio e trouxemos semi-prontos o Pedro Rocha, trouxemos o Everton, trouxemos o Wallace, trouxemos o Wendel, Alex Telles, Ramiro, Luan. Então, rapidamente, né? No São Paulo, fizemos um investimento em chegar e aproveitar jogadores que estavam praticamente numa fase de observação, como o David Neres, Luiz Araújo, Éder Militão, Lisieiro, e a gente vai ficar falando um bom tempo sobre esses atletas. Mas o semi-pronto, ele nos dá hoje 2 ganhos imediatos. O primeiro e principal, e isso não podemos esquecer nunca numa base, é o ganho desportivo. O jogador tem que chegar aqui para vestir essa camisa e para dar um retorno técnico. Ele tem que estar preparado para jogar na equipe principal do Atlético. Ele tem que ser formado com o espírito vencedor, tem que ser formado com o espírito de pegar essa camisa, tomar conta, e quando ele efetivamente assumir essa posição, deixar a torcida tranquila que quem está vindo de baixo está vindo para resolver a situação, para colaborar de forma definitiva para a formação do grupo principal, né? E o semi-pronto, ele traz muitas vezes algumas experiências. Você citou o Bruno Silva não é que ele jogou um Campeonato Brasileiro, jogou Libertadores da América, jogou Sul-Americana. E quando você traz um jogador desse, você citou, às vezes deu um passo para trás, é porque ele tem o conceito e ele tem a sensibilidade de falar, pera um pouquinho, eu tô dando, não é um passo para trás, eu tô dando um impulso na minha carreira. Ele vem para cá com esse conceito, eu vou dar um impulso na minha carreira. E vocês não tenham dúvida que o Bruno Silva, num curto espaço de tempo, ele vai estar preparado para, se houver necessidade, a equipe principal poder utilizar. E igual ao Bruno Silva, nós trouxemos hoje mais 5 ou 6 atletas de clubes mais conhecidos ou menos conhecidos, mas todos jogando Série B de brasileiro, Série C de brasileiro, Série D de brasileiro. Como se diz no linguajar, né, Everton? Jogadores mais cascudos, né? Mesmo sendo da base, mas mais cascudos, mais preparados para segurar o peso. Só que, paralelamente a isso, nós estamos investindo fortemente hoje, por exemplo, no nosso Sub-15, que é uma geração magnífica, uma geração que eu não tenho um pingo de dúvida que vai fabricar, que vai produzir para nossa massa de um número significativo de atletas, né, já principal. Estavam aí ou você trouxe? Já estavam uma boa parte aqui, mas já chegaram novos reforços. O Sub-14 já chegaram. Hoje todas as categorias tiveram uma chegada significativa de atletas, tá? Nós tivemos uma dispensa significativa e uma chegada significativa. Por quê? Porque nós fizemos questão de analisar todos os elencos. Nenhum elenco foi observado menos do que 2 meses. Nenhum jogador foi observado menos do que 4 partidas oficiais, do que pelo menos 16 períodos de treino. Isso tudo foi metodicamente preparado, para que quando houvesse necessidade, como a gente sabia que haveria, das dispensas, elas pudessem ter sido feitas com convicção. Então, o que eu posso garantir hoje para nossa torcida? Os jogadores que estão hoje no Atlético, e mudanças vão sempre acontecer, é um processo cíclico, né? Um time do gigantismo que se tem em o Atlético, é normal que cada dia vão chegar jogadores, né? Mas cada vez mais nós vamos ter o quê? Um número menor de substituições, porque o processo, o projeto em si, ele vai se consolidando. Nós começamos agora com alguns ajustes, né? Na questão estática, técnica. Nós começamos a próxima segunda-feira, aí vai uma informação, né? De primeira para vocês. Na próxima segunda-feira nós começamos um projeto chamado DNA Alvinegro, que é um projeto que, por onde nós passamos, a gente levou com uma outra nomenclatura que eu trouxe da época da Europa para cá, implementei no Grêmio, depois implementamos no São Paulo, que é um trabalho tático, técnico, físico, emocional e nutricional por posição. Cada posição tem treinos específicos. E aí, em um certo momento dos treinamentos, se juntam tudo. Mas o lateral vai ter treino para lateral, o zagueiro para zagueiro, o primeiro volante para primeiro volante, e assim por diante. Você é adotado fora do país também? Muito. Na Europa se usa muito, mas a gente conseguiu fazer o quê? Lá se usa muito a parte mais física. E a gente trouxe para cá, na verdade, uma possibilidade de juntar todos esses quesitos. E mais do que isso, desenvolver uma coisa que eu sinto falta, que eu sinto que muitos clubes estão abandonando. São os fundamentos. Trabalhar a exaustão fundamentos. Eu preciso entregar o jogador para a equipe principal o mais próximo possível do mínimo necessário que se exige. Porque quando ele chega no time principal, já tem um processo de transição natural. Não tem como ser diferente. O jogador sente isso. Mas ele tem que estar preparado.
Então são situações assim, até banais, Everton, mas o tipo, um zagueiro canhoto vai treinar agora por 2-3 meses pelo lado direito da defesa. Pra ele poder ter o destro pelo lado esquerdo. Eu estou dando o exemplo mais banal possível para vocês entenderem. Mas o que é? É efetivamente condições e situações de jogo. Para que quando ele tiver essa possibilidade numa partida oficial, ele consiga desenvolver isso. E vou repetir. Temos que entregar esses atletas, né, para a equipe principal com esses quesitos que muitas vezes se chega deficitário, porque se treina cada vez menos isso no país. Eu, por onde eu passei, isso sempre foi uma situação que a gente nunca abriu mão. Para que efetivamente a equipe principal, quando precisar usar esse jogador, ele se desenvolva lá ou exija dele alguns outros conceitos muito mais táticos do que técnicos. Técnicos ele tem que chegar lá, principalmente com os fundamentos bem evoluídos, né? E um detalhe muito importante que dentro desse nosso pacote de formação do atleta, eu sempre enfatizo muito, é o setor psicossocial. Por onde eu passo, e aqui eu encontrei no Atlético um setor psicossocial que eu digo para vocês, com certeza é um dos melhores do Brasil. Nós temos hoje uma coordenação de psicossocial, uma pedagoga, uma psicóloga e uma assistente social que são referência no Brasil hoje. São referência. Esse departamento do Atlético é fantástico. Porque eu não consigo entender um jogador que não evolua fora de campo. Porque o fora de campo vai refletir dentro de campo. Então nós começamos já a partir desse mês que passou o projeto Atleta Cidadão, para que a gente possa desenvolver todas as questões sociais do atleta, independente se a lei obriga ou não, nós vamos exigir que o atleta termine pelo menos o ensino médio, vamos dar todas as condições para que o atleta faça um ensino superior, porque com certeza esse cognitivo desenvolvido fora de campo vai refletir dentro de campo. Eu queria que você falasse novamente, explicasse com detalhes, ô Chávarri, que como é informação em primeira mão, acho que vale a gente explicar mais uma vez para o torcedor. O DNA Alvinegro é um projeto, como citei agora há pouco para você, que trabalha fundamentalmente a parte tática, técnica, física, né, e fisiológica, emocional e nutricional dos atletas por posição. Então nós fazemos trabalhos muito específicos para cada posição. E obviamente dentro desse trabalho você faz todas as necessidades de fundamentos, principalmente de fundamentos, e que permite que ao longo do tempo esses atletas possam ter um rendimento muito mais qualificado. Dentro desse projeto também, quando há necessidade e interpretação, muitas vezes, como já aconteceu em outros clubes que nós trabalhamos, o jogador inclusive muda de posição. Você identifica daqui a pouco que fisiologicamente ele não tem a condição de ser um lateral, mas pode ser um segundo volante, um zagueiro que tem qualidade para ser um primeiro volante tem qualidade para ser um zagueiro. Tudo isso é identificado nesses trabalhos. Léo Gomide. Ô Chávarri, eu concordo muito com o que você falou a respeito da questão da verticalidade, né? Mas, pelo menos na minha opinião, o futebol brasileiro, ele vende para mim uma ideia meio que errada, que cada clube tem um DNA de jogo. Para mim, não tem, né? Porque a troca de técnicos hoje em dia é tão incessante que não existe trabalho a longo prazo, consequentemente, uma ideia de jogo, ela não consegue ser estabelecida por um longo período na maioria dos clubes brasileiros. Raras exceções, um deles hoje talvez seja o Grêmio, que você esteve lá por muito tempo. Para se ter essa verticalidade, o seu trabalho na base pode ser para formar um perfil de jogador. Como você destacou aqui, que está iniciando um projeto chamado DNA Alvinegro. Você cria um perfil de jogador, vamos dizer assim. Um jogador mais tático, um jogador mais ofensivo, independente do estilo que você quer. Só que, ao mesmo tempo, lá em cima, no topo da pirâmide, que é onde ele vai ser aproveitado, vai ter mais visibilidade e pode ser vendido, que é no profissional, pode ter um técnico que não gosta da valência desse jogador, não encaixa no estilo de jogo dele, na ideia de jogo dele. Como lidar com isso no futebol brasileiro? Aí eu digo não só no Atlético, mas hoje você está no Atlético, se essa incessante mudança de técnico não atrapalha essa questão de verticalidade, porque você pode formar um jogador com tais valências e lá em cima tem um técnico que não aprecia tais valências. Com certeza, está coberto de razão. No nosso caso específico, nós estamos tendo ainda a felicidade de ter o Rodrigo, que é um técnico recém-saído das categorias de base, né? Que permite o quê? Que nessa verticalidade, inclusive de modelos de jogo, de plataformas de jogo,
Nós estamos sempre conversando muito com ele. A função principal da categoria de base é formar os atletas nas suas individualidades, né? Você foi muito feliz quando você falou do perfil. Hoje nós temos um trabalho muito bem detalhado, que inclusive encontrei já feito aqui no Atlético, minucioso, em que nós estamos agora só dando um pouco do nosso toque, em que se definiu claramente o que a gente espera de cada jogador em sua posição. Desde o perfil físico, como tático, como técnico, tudo mais. E nossa obrigação é produzir esses atletas, é fazer com que eles estejam à disposição da equipe principal. Pode ser que em um determinado momento aqueles atletas não encontrem espaço da equipe principal. E aí tem que se ter a sabedoria e dar oxigênio para esse atleta, muitas vezes emprestá-lo, fazer ele ganhar um pouco mais de minutagem, como diz Tite, né? Para que ele possa jogar, dar um pouco mais de condição dele aparecer, para que quando ele possa retornar à equipe, ele retorne muitas vezes mais maduro, mais consciente e muitas vezes dentro de um perfil de jogo e até mesmo o próprio técnico, que às vezes não usou ele num passado recente, possa entender que ele tem condição de ser usado naquela função que ele já exercia ou até mesmo em outra função. Então eu acho que tudo isso faz parte do quê? Do contexto da verticalidade. Vou repetir isso aí. Quando você tem uma diretoria em que seu presidente confia e passa as diretrizes para o seu diretor executivo futebol profissional e para o seu diretor de categoria de base, e todas as demais pessoas entendem esse modelo, eu tenho certeza que as coisas vão ser muito mais bem aceitas. Ô Chávarri, eu vou pegar aqui 2 perguntas de torcedores que estão mandando também aqui, tanto no nosso WhatsApp quanto no nosso Twitter. O Bruno Chaves, ele tá perguntando aqui se existe a possibilidade do Atlético investir na criação de centros de formação no interior do estado, né? Fazer essa captação também aqui em Minas Gerais, no interior, nas cidades polo. Aí ele cita aqui, por exemplo, Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, e tem várias perguntas chegando aqui também com relação a essa captação em Belo Horizonte, na região metropolitana, como que pode ser feito com os garotos daqui também para ingressarem, né, no Atlético. Assim que eu cheguei aqui, a primeira atitude que eu tomei, eu peguei todo o pessoal que nós tínhamos aqui da captação, porque nós tínhamos hoje um material humano nosso todo focado em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte, no máximo no estado de Minas Gerais. Hoje não, como eu já falei, nós já temos mais 3 observadores técnicos, né, que é a nomenclatura que a gente, né, coloca nessa função, trabalhando ao longo de todo o Brasil, sediados em São Paulo, mas trabalhando em todo o Brasil. Então um deles vai estar agora as 2 próximas semanas fazendo a região centro-oeste, a região nordeste, outro está fazendo já a região sul e assim por diante, né? Só que o que eu fiz aqui, praticamente foi minha primeira solicitação. Nós colocamos todo o nosso material humano para fazer um monitoramento de todos os jogos do Campeonato Mineiro, das categorias sub-15, sub-17, sub-20. Foram 45 dias só fazendo isso. E isso resultou na contratação de 5 atletas para o sub-20, sendo que 3 hoje já estão na equipe titular, que jogavam no Tupi e que jogavam no Betis. Então, nós viramos nosso olho pro nosso quintal, inicialmente nosso quintal. Então, o torcedor pode ter certeza que nós estamos olhando muito aqui. Hoje nós já temos os nossos funcionários que aqui ficaram ainda baseados em Belo Horizonte, eles fazem as observações e avaliações, além de todos os jogos do Campeonato Mineiro, dos campeonatos, das categorias sub-15, 17 e 20, observações em polos como o que você citou agora há pouco. E nós temos um projeto muito amplo para o ano que vem, muito amplo mesmo, que nós vamos poder expandir mais ainda o número de observadores técnicos. Você quer chegar a quantos? Para captação. Meu objetivo é chegar em 12 no Brasil. Chegar em 12 Normalmente no Brasil. Os clubes que revelam mais têm esse número? Até maior que isso. Mas eu acho que se a gente conseguir chegar em 12, é um número muito importante já e um salto de qualidade significativo. E mais do que isso, ter muitos parceiros onde a gente possa, esses centros avançados de captação, que é uma nomenclatura que a gente dá, a gente possa constantemente ir lá levando os nossos observadores para fazer uma análise, uma observação não só local, consegue fazer praticamente regional. Muitas vezes, falando numa cidade, o que acontece? As cidades no entorno da cidade, a gente consegue promover uma grande avaliação regional. E a gente ganha muito tempo com isso tudo. Agora, rapidinho, só porque é dentro desse assunto também, o torcedor normalmente se preocupa muito com essa captação próxima, né? O jogador de Belo Horizonte e tudo mais.
Mas a gente percebe um outro movimento também, que é a questão da América do Sul, né? Cada vez mais os times brasileiros têm contratado jogadores estrangeiros. A gente vê muitas vezes um grande time europeu vindo aqui contratando um colombiano de 14 anos e levando. Isso é algo distante ainda para o Atlético, para o futebol brasileiro, essa capacidade de observar os estrangeiros cada vez mais jovens? É um pouco... Quando eu saio da Juventus, eu tenho um banco de dados meu particular de 3.200 atletas. Meu banco de dados particular. E por onde eu passo, eu sempre faço com que o clube crie seu banco de dados e sempre já dou um start com um grupo seleto de 10 a 20% desse banco de dados. Isso já está acontecendo no Atlético, né? E como nós temos uma relação muito profunda na América do Sul e na Europa, pelo fato da Juventus, posso garantir para você que atletas europeus e atletas da América do Sul estão sendo monitorados. Nós temos uma legislação hoje mais rigorosa. Eu não consigo trazer um atleta menor de 18 anos mais para cá, a não ser que ele tenha uma cidadania, né? Ou que ele nunca tenha jogado efetivamente federado em nenhum país. O que vamos conver, né? Para ver não faz sentido. Não faz muito sentido, sim, né? Então o que acontece? Nós temos realmente um processo muito avançado de monitoramento na América do Sul, muito avançado mesmo. Poderemos ter novidades aí pro ano que vem, porque aí já passa a exigir também questão de janela, né? Tem que obedecer a janela. Quer dizer, o próximo momento de vir jogador é em janeiro, na janela de janeiro, de entrada nossa, né? Mas uma coisa que eu friso muito, e já respondo muito essa pergunta para quem me pergunta. Trazer por trazer não tem sentido nenhum. Tem que vir alguém que efetivamente agregue valor técnico e desportivo para a equipe. Para me dizer que eu trouxe um europeu, um italiano, um espanhol, um colombiano, um argentino, só por trazer, eu acho que é uma grande bobagem isso, né? Eu preciso trazer efetivamente aquilo que eu tenho a certeza que vai fazer diferença na formação. E a diferença, ela não é só técnica, ela é cultural, ela é emocional. Quando você traz hipoteticamente falando, um argentino, ele traz toda uma característica do futebol argentino. Quando você traz um africano, ele traz toda a característica do futebol africano e assim por diante. Mas a torcida pode ter certeza que nós estamos observando isso com muito carinho e nós temos hoje algumas situações já de avaliações que já estão acontecendo, mas repito, só virão se efetivamente nós tivermos a convicção que eles vão agregar valor esportivo. O que você, quando busca no mercado um atleta de base, você enfrenta a concorrência de grandes clubes, de outros profissionais tão bons quanto? Você encontra, por exemplo, se você vai para a Argentina buscar um atleta de base, lá na Argentina tem agentes, olheiros, para falar numa linguagem bem popular, perfeito. De clubes da Europa. Sim. O que te faz sair na frente, por exemplo, de um agente que tá lá para olhar um jogador pro futebol, pra Premier League, para um grande clube, para um Chelsea, para um Liverpool? Que tipo de argumento, o que você tem a oferecer a mais que você vai convencer um atleta de base, por exemplo, da Argentina, a não seguir para a Europa e seguir para o Brasil? Everton, olha como é interessante essa tua pergunta. Quando nós falamos da América do Sul, o grande diferencial talvez seja a confiança em quem está indo buscar. A relação de confiança. As pessoas acreditarem que quem está indo buscar tem um projeto específico para o atleta, sabe? Saber que o atleta está vindo para um local onde ele vai ser bem cuidado, bem tratado, vai ter uma evolução como profissional. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque economicamente, nós sempre vai haver alguém com uma condição bem melhor. E o que é muito importante frisar, nós temos uma política dentro do Atlético, né, definida pela nossa presidência, onde nós não fazemos investimentos iniciais para a categoria de base. Nós não fazemos. O jogador chega, ou ele já vem numa participação de clube a clube, ou muitas vezes, quando se pensa em investimento, ele vem emprestado para ficar um tempo, para ser observado como uma opção de compra futura. E posso garantir para você, em condições muito pé no chão, hoje nós temos uma tabela de salários para o sub-20, que a gente não foge do nosso patamar. E o nosso patamar hoje, com certeza, está muito longe dos principais clubes do Brasil, mas aí eu caio na segunda questão. E no Brasil? E para a gente também chegar na frente dos nossos concorrentes, talvez seja até mais difícil do que buscar alguém fora do país. E quando você vai fora do país,
muitas vezes o teu conhecimento, a tua relação com quem faz a gestão da carreira do atleta, e a maior parte das vezes com o clube que está se relacionando, tem um peso muito maior. No Brasil, além de a gente ter esse problema, nós enfrentamos o que? Uma concorrência absurda por clubes hoje que estão realmente investindo pesado na questão financeira da base. Hoje tem clubes que fazem investimento de equipes de Série B na base. E nós não vamos entrar nessa loucura, nessa inconsequência que muitos clubes estão fazendo. Aí, qual é o grande diferencial? Acreditar no projeto para a equipe principal. Acreditar que está se construindo um modelo em que o atleta vai vir para cá, vai ser preparado e ele vai ter a oportunidade de chegar na equipe principal. Essas duas características que eu julgo que são os diferenciais, tanto na América do Sul como no mercado nacional. Recentemente o Rui Costa ele deu uma entrevista aos nossos companheiros do Super Esportes, né? Um site aqui de Belo Horizonte, que em uma das respostas dele envolvendo categoria de base, ele falou que hoje ele não acredita muito na situação de um garoto ficar, por exemplo, dos 13 aos 19 anos dentro de um clube. Que o jogador que chega para resolver, vamos simplificar, é contratado com 16, com 17, 18, nessa agressividade de mercado que você falou. Isso vai um pouco na contramão, por exemplo, de países menores, né, que tem uma oferta menor de jogadores, como por exemplo, o Dinamo Zagreb da Croácia é um grande revelador de jogadores, né? Na boa campanha que a Croácia fez na Copa, muita gente se perguntou, como que a Croácia chegou na final? Um dos pilares da formação na Croácia é o Dinamo Zagreb, que pega jogadores dos 8 até chegar ao profissional do clube. Tá certo que é um país menor, enfim, deve ter menos custos. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, se você concorda que não dá para ter um jogador por tanto tempo dentro do clube nessa fase de formação e tem que ser agressivo mesmo no mercado. Essa questão do jogador ficar muito tempo no clube, muitas vezes passa até por uma questão legal, né? Uma boa parte dos países da Europa, né? Não é permitido que o jogador passe de 100 quilômetros da sua base. Então ele é obrigado a jogar na sua região. Ele não tem nem como sair dali. Então isso acaba facilitando muito essa continuidade, né? O Brasil é um país continental, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista do Rui, né? E eu entendi bem o que ele quis dizer, que nós temos um trabalho de continuidade e a gente vai sempre fazer esse trabalho, dando oportunidade para o garoto que chega a partir dos 14 anos, 15, 16. Se nós pudéssemos chegar todos os garotos aos 14 anos e continuar até os 20, subir para a equipe principal, seria o melhor dos mundos, né? Porém, o que nós identificamos é que ao longo do tempo, naturalmente, a concorrência é muito grande, vou repetir, pelo tamanho do nosso país. E muito maior ainda, pelo tamanho do nosso clube. Então, quem que não quer jogar no Atlético? Que garoto não tem um sonho, uma oportunidade de querer vir para o Atlético? É uma coisa que, sem fugir da tua pergunta, mas eu não posso deixar de falar, é uma coisa que a gente trabalha muito hoje, desde a nossa chegada. Nós temos que valorizar muito o que o Atlético nos oferece. O garoto que está aqui hoje, ele tem que entender que ele é um privilegiado. Ele tem que entender que ele tem que dar realmente o máximo que ele tem a todo dia. Eu costumo dizer para os meninos, né? Vocês entendam uma coisa, nós estamos numa profissão em que nós vivemos de 3 pontos. Todos os dias nós vivemos de 3 pontos. Mas espera um pouquinho. A função principal não é formar? Sim, é formar. Mas formar com consciência. Formar com espírito vencedor. Não tem espaço para ser um spa. Não tem espaço para passar temporada, não. Então essa mudança de conceito, essa mudança de metodologia, essa mudança de percepção, não que isso não existisse, mas quando você muda o gestor, muitas vezes você tem que vir com uma dose, um tom um pouco maior. E essa é uma das grandes pegadas que nós temos. E aí, Léo, muitas vezes o que acontece? Esses garotos, eles estão já numa zona de conforto ou numa situação que, eu tô bem, eu tô aqui, tô tranquilo. Quando você começa a movimentar, né? Como diz o pessoal do interior de São Paulo, mexer a terra, né? As coisas se movimentam. E aí é natural. Hoje a oferta é muito grande. E eles têm que entender isso. Eles têm que entender que eles estão num esporte competitivo e que se eu puder
ter um jogador dos 13 aos 20 anos, perfeito. Mas se nós tivermos que mudar e ao longo do tempo chegarem jogadores com mais idade, isso vai ser feito. Porém, uma coisa que nunca deve ser esquecido: se o jogador está produzindo, se o jogador está evoluindo, se o jogador está dentro do perfil que a gente imagina, não tem por que eu trocar, não tem por que ser mexido. É muito uma questão de conceito, muito uma questão de espírito. Tem que se ter alma. Para jogar no Atlético tem que se ter alma, tem que entender bem a grandiosidade, o gigantismo desse clube. E muitas vezes vai se demorar alguns meses, um processo de aculturamento para isso. Mas vocês não tenham dúvidas. Quando a roda girar naturalmente, e no futebol se tem um prazo para isso acontecer, vou repetir, hoje são 3 meses, né? Eu falo de Atlético como se eu estivesse aqui já há 3 anos. Mas não tenham dúvida. Quem está no Atlético e quem ficar no Atlético é porque vai ter que entender o tamanho e a grandiosidade desse time. Sobre essa que todo clube tem aqueles conselheiros que e a gente sabe, né? Sabe que existe. Todo mundo tem um parente, um colega bom de bola. Uns tem colegas que são craques, né? Nossa, tem um cara que é craque e tal. Como é que você lida com isso, Chávari? Porque sim, todo clube tem, no Atlético não é diferente. Sempre tem aquele cara que encosta no Chávari. Ô Chávari, tem um moleque na minha rua, ou então tem um primo e tal. Como é que você trata esse assunto? Olha, aqui no Atlético, eu nunca tive nenhum problema quanto a isso, né? Até o presente momento, tá muito tranquilo. Nós montamos uma coordenação de captação. Dentro dessa coordenação de captação, né? E quem trabalha conosco hoje é o Odair, um ex-funcionário do São Paulo, do Red Bull Brasil, do Desportivo Brasil, ou seja, uma pessoa que tem uma vivência muito grande em outros mercados, que é muito importante para a captação, você ter, né? Esse leque de opções. Ele faz os agendamentos, natural, nós temos agendamentos para todos os níveis, né? Então, se há alguma indicação que se faz necessário observar, vai ser feito. Você tem agendas durante o ano e são colocados de acordo com os níveis que a gente já identifica. Se é uma indicação por indicação, vem dentro de um grupo. Se é um jogador que a gente já observou ele jogando, vem em outro momento. E assim sucessivamente. Porém, todos eles são observados pela mesma equipe. E uma coisa muito importante que a gente já implementou no Atlético, viu, o Everton e colegas aqui da mesa. Hoje não há mais aprovação ou dispensas individuais, ou seja, não tem mais uma pessoa que aprova ou que dispensa. Hoje tem um colegiado. Tá? Tanto para dispensa como para aprovação, nós temos 5 pessoas que participam do processo e a partir desse momento cada um faz o seu relatório, né? E me é entregue e aí eu analiso os relatórios, quando há uma unanimidade para A ou para B, é óbvio. E quando há uma discrepância, né, 3-2, né? Alguma coisa desse tipo, sentamos, reunimos e aí eu sou uma pessoa muito de campo, né? Eu assisto todos os treinos praticamente que eu posso assistir. Não tem, na semana, não há a mínima possibilidade de não assistir pelo menos um treino de cada categoria. E aí eu tô sempre participando também dessa decisão. Então eu acho que quando você tem essa pluralidade já ajuda a gente a cometer menos erros. E também ajuda muito a que não haja nenhuma desconfiança maior se há o privilégio ou perseguição para A ou para B. Mas nesse caso ele pode ficar tranquilo quanto à pergunta, porque nós não estamos tendo nenhum tipo de interferência, longe disso. O Atlético Mineiro com certeza é um dos clubes mais tranquilos que eu trabalhei até hoje nessa questão. Muito bem, deixa eu só pegar carona, não querendo ser o escovinha, Gris, porque o Fabrício nos apresentou um relatório aqui agora, ou parte dele, que chamou muita atenção e que pode ser visto, por um lado, com muito otimismo e ser festejado, mas pelo outro com grande preocupação. Em 2018, o Atlético teve 13 jogadores convocados para as seleções de base. Em 2019, até o mês de agosto, o Atlético teve 29 convocações, praticamente triplicou. Por que explica para quem está ouvindo o programa, por que de um lado você festeja e de outro você preocupa? A alegria, ela é compartilhada, né? Primeiro que
A alegria do nosso atleta é nossa alegria, né? A gente costuma dizer que são todos filhos para nós ali, né? Você festeja muito o sucesso deles, como você também muitas vezes se entristece quando a coisa não acontece para cada um. Se tem uma coisa, Everton, que não é fácil, é você dispensar um menino numa categoria de base, né? Você tem que ter uma preparação, você como gestor, muito forte, mas tem que ser, acima de tudo, tem que ter muita convicção. Mas voltando à tua pergunta, o motivo de alegria é você perceber que o trabalho está sendo bem feito, está sendo reconhecido e que os atletas estão tendo uma oportunidade única, defender o país, e seja a categoria que for, né? Nós estamos tendo agora, por exemplo, o Sul-Americano, e nós devemos ter um número interessante de atletas, né? Do Atlético sendo convocado. O Mundial Sub-17 aí temos pelo menos 2 atletas que estão numa pré-lista. Então, isso é motivo de muita satisfação. O que é preocupação? Preocupação é que essas convocações, muitas vezes, em alguns momentos de vida e de idade do atleta, acabam mexendo muito com a cabeça dele. Por isso nós temos que estar muito próximo, explicar claramente o momento que eles estão vivendo. Eles não são da seleção, que eles estão na seleção. E tem todo um processo, toda a formação. Então, quando sai uma convocação, o nosso setor psicossocial, ele entra em ação rapidamente, sabe? Para poder dar todo esse anteparo, a nossa comissão técnica, toda a nossa área de gestão, né? Para quê? Para que o atleta entenda bem o momento que ele está vivendo. Porque se ele se deslumbrar demais com essa situação, e eu já conheci vários, né? Esses 20 e poucos anos de estrada, já conheci vários que se perderam por causa de uma convocação, né? E muitos daqueles que tiveram história em categorias de base do Brasil, sub-15, sub-17, sub-20, e efetivamente num momento de desabrochar não aconteceu. Então a seleção brasileira, ela tem que ser muito comemorada, tanto pelos atletas como nós profissionais do clube, porque ela é um balizador do trabalho que está sendo feito, mas também ela tem que ser muito bem pensada e administrada junto ao atleta. Deixa eu só registrar aqui o grande Carlos Santana, lá do portal da Base Brasil, que faz um trabalho muito legal, inclusive. Tá acompanhando, tá elogiando aqui o Xavier. Ele mandou algumas perguntas. O Júnior já respondeu uma parte dela, mas tem uma pergunta aqui que ele fez que eu acho interessante, que é a respeito de formar jogador pro mercado. A gente tem, por exemplo, acho que no Grêmio, por exemplo, a gente vê o Grêmio aproveitando muitos jogadores e depois vendendo. No São Paulo, a gente já vê um processo um pouco diferente. Tem muito jogador que às vezes nem sobe, já é vendido, às vezes sobe, joga um pouquinho e já é vendido. Existe dentro do Atlético também essa preocupação em formar jogadores não só para o clube, mas também para o mercado? Primeiro, um abraço pro Carlos. Cara, o trabalho que ele faz é muito importante para a base, uma cobertura muito importante, muito interessante, e no fim acaba nos ajudando, assim como vocês, nesses momentos de visibilidade, né? Porque a maior parte desses atletas, mesmo aqueles que moram em Belo Horizonte, na Grande BH, nem sempre está com o familiar perto. Nós temos vários atletas que, apesar de ser aqui de BH ou da região, moram no CT. Por questões sociais, por várias questões que facilitam ele ter essa condição. E quando tem essa cobertura aí, seja do Carlos, seja de toda essa área de mídia que vocês podem fazer, ajudam muito, porque os familiares estão sempre acompanhando. Então, um grande abraço para ele e todos que nos ajudam nessa divulgação. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de atletas que a base tem que formar. Primeiro, aquele que vai subir para a equipe principal, nunca vai ser vendido, mas vai te ajudar a ganhar título. A torcida vai estar satisfeita e demais com ele. E a gente vai lembrar, se fechar o olho e pensar, né? Vai lembrar de vários casos, de vários clubes, de aquele que sempre teve ali, não deu o retorno financeiro, mas deu o retorno técnico. Teve lá, foi eficaz, muitas vezes é aquele que se entrega mais de corpo e alma, aquele, né, né? Porém, tem o segundo, que muitas vezes sequer vestiu a equipe principal. Nunca subiu, nunca jogou, mas acabou sendo vendido rapidamente. Fez um belo Mundial Sub-17, um belo Mundial Sub-20, ou alguém veio aqui de fora e acabou levando. Deu um retorno financeiro. E o grande objetivo da base: subir o jogador, permitir que ele tenha identidade com o clube, que ele tenha identidade com a sua torcida, que ajude a ganhar títulos, ajude a ganhar, a conquistar, e depois disso tenha o retorno financeiro. Que isso, até porque quando você vende um jogador
que sequer entrou na equipe principal, por mais que ele seja bem vendido, ele com certeza vai ser um valor menor do que aquele quando já ajudou nas conquistas. Então, esses são 3 tipos de atletas que a base tem que fabricar. Qualquer coisa diferente disso é realmente o que a gente chama, entre aspas, de perda. O jogador não evoluiu e seguiu sua vida em outra equipe ou em outra função ou profissão. Mas se nós pudéssemos realmente escolher sempre, é esse, o retorno técnico primeiro, e isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. O atleta da base, ele está aqui para servir a equipe principal, ele está aqui para ajudar a equipe principal, ele está aqui para dar conquistas para a equipe principal. Consequentemente, vai vir a questão financeira. Ô Chávarri, existe algum projeto dentro do Atlético de implantar o time de transição, como foi feito no Grêmio? Acredito que até na sua passagem por lá foi feito, né? De jogador que estoura a idade no sub-20, não tem para onde ir e acaba ficando ali no clube. Existe esse projeto de retomar isso no Atlético? Foi feito em 2016 e acabou não tendo continuidade. Na verdade, esse projeto foi um projeto idealizado pelo Rui Costa, né? Onde nós colaboramos com os conceitos, né? Mas o grande idealizador desse projeto no Grêmio foi o Rui Costa, né? E aí eu me sinto muito à vontade de falar desse projeto porque a gente participou desde o início lá. Nós estamos fazendo um estudo minucioso sobre o grupo de transição, né? Como constituir, como formatar, né? E devemos apresentar ao nosso presidente, à nossa diretoria, né? Institucional, um prazo máximo aí de mais um mês, que foi o prazo que a gente pediu, em torno de 4 meses para entregar esse relatório. Muito mais do que um relatório, a gente está fazendo um estudo, realmente, o que impacta, todos os benefícios. Eu tenho todos os meus conceitos muito claros, tenho minhas convicções, mas como é um estudo que vai ser levado à diretoria, né? E a partir daí a decisão tomada em conjunto, o que eu posso dizer é que estão pensando no projeto. A partir daí, o presidente e todos os seus pares vão tomar a decisão de implementar ou não. Logicamente, são vários fatores. Na parte técnica, nenhum de nós tem nenhuma dúvida que isso é muito importante e salutar. Mas tem questões financeiras, tem questões de logística. O grande conceito é uma equipe que esteja junto ao profissional, mas não seja do profissional. Aí, e ganhar um pouco mais de tempo. Outra coisa muito importante que eu posso dizer sobre o conceito da equipe de transição, até para adiantar, não é uma equipe sub-23, não é uma equipe para se contratar jogadores, porque hoje a gente vê esse campeonato de aspirantes que está acontecendo aí, tem várias equipes que o orçamento dela é um absurdo, né? Da equipe sub-23, né? Com certeza maior do que mais da metade de times da Série B, né? E então, o que eu posso passar para a torcida do Galo é que estamos muito atentos a essa situação. É um estudo muito minucioso em que foi encomendado pelo nosso presidente, Sérgio Sete Câmara, por toda a sua diretoria, e que no momento adequado será entregue e a partir daí a tomada de decisão. Vou deixar o Gomide fazer a pergunta porque ele já fica sorumbático quando não chama. Vai, Gomide. Ô Chávarri, é que não foi... Os dois jogadores não foram da mesma geração, né? Mas o Atlético teve um atleta que foi da base do clube, depois acabou indo pro Internacional. Recentemente a gente recebeu aqui o Bruno Tabata, que agora foi convocado para a seleção olímpica, né? Que também foi da base do Atlético. Aí teve um litígio de renovação, não aconteceu, foi pro Portimonense, enfim. E você falou a respeito da questão da política salarial, que existe uma planilha, enfim. O Atlético sofria algumas críticas, né? Que talvez colocavam um salário baixo para a base, não tinha algo mais maleável com relação a um outro jogador que apostasse mais, que mereceria receber um salário maior. Como que vocês lidam hoje com essa questão? Se continua esse teto salarial, se agora é individualizado, olha, não, esse jogador aqui, independente da posição, a gente acredita que vale a pena ter uma política financeira diferente com ele. Como que é hoje tratada essa questão de teto salarial ou não política financeira? A largada a gente padroniza, né? Tem que ter sempre um patamar de largada, porque senão você fica à mercê da individualidade e aí não tem gestão que aguente. O que nós gostamos de trabalhar muito é a questão do desafio. Então a base, ela tem que ter um salário pé no chão, tem que ter um salário de desafio.
Para quê? Para que a hora que você tenha efetivamente esse atleta com condições de subir para a equipe principal, assim, a partir de X jogos você melhora o salário, mais Y jogos melhora o salário, mais Z jogos melhora o salário. Eu costumo dizer sempre para o empresário o seguinte: mas eu acho que tá baixo para ele jogar. Eu falei, não, eu tô pagando para ele não jogar. A hora que ele jogar, ele vai ganhar muito mais que isso. Aqui ele tá ganhando para jogar na base. A hora que ele efetivamente vencer desafios, e mesmo na base, muitas vezes você tem desafios no seguinte sentido: olha, você já está numa categoria superior, você teve convocações para um sul-americano, para um mundial, você consegue colocar alguns bônus e algumas condições para que o seu atleta realmente conseguir atingir performance, ele possa ter uma questão diferenciada. Não vamos nos iludir, a individualidade e a competência vai fazer diferença ao longo da carreira. Agora, o que nós temos que ter? Critério para início. Aí sim, vamos começar todo mundo no mesmo patamar e a partir daí cada um vai construir a sua história e seu futuro. E aí, logicamente, o clube, mais do que ninguém, vai saber valorizar. Gris, vamos para a última sua? Não, tem uma pergunta boa aqui do Gustavo Aro aqui na hashtag mesmo. Arena 98. Que é querendo saber, Júnior, como que você analisa o caso do Bruno Henrique, que é um jogador aqui de Belo Horizonte, que fez teste no Cruzeiro, no Atlético, no América, nenhum clube demonstrou interesse, de repente estava jogando campeonato de várzea, nunca fez base em time nenhum, estourou e hoje tá na seleção brasileira. Eu sei que é a exceção da exceção, né? Mas como é que você enxerga um caso como esse? Você acha que existiu erro de avaliação lá atrás, ou é de fato um jogador que estourou de uma maneira diferente? Olha, às vezes é muito fácil falar que houve um erro de avaliação. Às vezes até é uma crueldade dizer isso, porque a gente não sabe o momento que ele vivia, a cabeça que ele tinha e o comprometimento que ele tinha com a carreira naquele momento. Primeiro passo. Segundo, é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Às vezes não dá certo num lugar, dá em outro. E hoje se tem alguns estudos que em torno de 32,5% dos atletas que estouram em equipes de grande rendimento, né? Eles o fazem entre 22 e 25 anos. Então muitas vezes se a gente for lembrar aqui, nossa, quantos jogadores que passaram por grandes clubes e acabaram, né, tendo destaque em outros, depois um pouco mais maduros. Isso passa muito pela maturação da pessoa. Nós não podemos esquecer que são seres humanos. Tem alguns que estão mais preparados, outros demoram um pouco mais de tempo. E se comete um erro muito grande no país hoje, em achar que qualquer jogador com 18 anos está preparado para a equipe principal. Isso não é uma verdade. Aliás, isso é exceção. E você começa a tratar a exceção como regra. Você começa a achar que o jogador com 18, 19 anos não subiu para o time principal, não deu nada. 1/3 dos jogadores que se destacam, acabei de dar esse número aqui, eles fazem isso depois de 22 anos em diante. Então, se nós não tivermos a paciência e a convicção de saber esperar um pouco ou de apostar naquele que você efetivamente acredita, com certeza outros tantos Brunos Henriques vão ter por aí. E o futebol brasileiro é mágico por causa disso, né? Daqui a pouco vão surgir outros jogadores que eu vivi isso, né? O Luan do Grêmio era um jogador que, quando ele foi pro Grêmio, ele foi com 20 anos, o último ano ele tinha 1 ano e meio de futebol de campo. E já tinha tentado em várias situações e nunca ninguém sequer abriu porta para isso. E aí ele chega no último ano dele de júnior e fez a carreira que fez e já ajudou, né? E se consolidou como um dos grandes atletas do futebol brasileiro. Chávari, seu período de Grêmio, para fechar minha última também, seu período de Grêmio, aliás tem várias aqui, o Fed está perguntando sobre o estado de Minas hoje tem mais escolinha de futebol do Flamengo do que do Atlético, se é um projeto também de expandir isso pro interior. Você está dizendo que clubes de fora tem mais escolinhas de futebol do que os clubes daqui, principalmente o Atlético, se há essa intenção de expandir pro interior. Quais os jogadores que no seu período de Grêmio você revelou? O que efetivamente nós levamos para o Grêmio, no primeiro lote foi o Alex Telles, Ramiro, que efetivamente tiveram mais destaque, né? Logo em seguida, o Luan, Pedro Rocha, o Wallace, o Wendel, Everton. E um caso específico que eu falo que esse, né, é o Arthur, né? Porque quando eu chego no Grêmio, na minha retomada, o Arthur tinha sido dispensado do Grêmio. Já estava dispensado do Grêmio. Já estava na lista de dispensa. E aí eu chego no mesmo dia que estava sendo providenciado essa lista, eu falo, não,
eu conheço ele, a gente vai segurar mais um pouco aí, mais um pouco não, segurar, porque eu nunca tive dúvidas no Arthur, né? Inclusive essa história ele já contou algumas entrevistas aí, né? Então eu contabilizo o Arthur também, porque se a gente não segura, né? E não é um caso atípico, não. Quando eu chego no São Paulo, eu encontro uma lista grande de dispensas, mas aí em qualquer lugar que eu chego, eu faço o que eu fiz no Atlético. Se alguém dispensou antes de eu chegar, eu não posso fazer nada. Se é para mim assinar a dispensa, eu vou ver. Eu vou ver a exaustão para depois assinar uma dispensa. Então, no São Paulo, quando eu chego, tinha uma pré-lista de dispensa do senhor David Neres, Luiz Araújo, Éder Militão e Antony. Tá? Renderam um dinheirinho pro São Paulo. Então, inclusive, agora na seleção brasileira, quando eu esteve aqui na cidade do Galo, nós tínhamos 4 jogadores que efetivamente a gente trouxe pro trabalho, que era o David Neres e o Militão pelo São Paulo, e o Everton Cebolinha e o Arthur pelo Grêmio, né? E eles relembram muito dessas histórias, né? Puxa vida, né? Talvez o Militão até me disse, né? Talvez, muito obrigado, talvez a história não fosse a mesma, né? Porque, sabe, mas de todo modo, o que a gente tem muito a dizer? Tem que se ter convicção, Everton. No futebol de base, você tem que ter um trabalho muito sério, muito correto e com muita convicção. Mas sem esquecer da tua pergunta, nós estamos realmente começando um estudo minucioso de como que a gente pode levar a marca Atlético para o interior e nacionalizar de uma forma que a gente consiga fazer isso. Só que não é uma coisa tão simples. Isso são questões jurídicas, são muitas obrigações, muitas responsabilidades e tem que ser muito bem estudado e efetivamente no momento adequado a gente vai tomar uma decisão nesse sentido. Ô Chavari, muito obrigado pela sua vinda aqui, sucesso, uma história de muitas conquistas, de muitas revelações e tomara que o Atlético, que com o Atlético também não seja diferente, que você seja um grande revelador, você e sua equipe sejam grandes reveladores aqui de atletas no Atlético, que a torcida tem cobrado muito. Tomara que, só de triplicar convocações de um ano para outro já mostra que algo está acontecendo de forma diferente. E tomara que a coisa continue nesse patamar. Quero agradecer muito o convite, muito obrigado aqui pela oportunidade e citar uma frase que você falou agora, né? Nada se faz sozinho, né? Eu encontrei aqui no Atlético uma equipe muito competente em toda a nossa gestão da base, né? Lá você tem todos os funcionários hoje capitaneados lá pelo Guilherme, que é o nosso gerente, né? Pelo Odair, que é o nosso coordenador de captação, estendendo a todas as nossas comissões técnicas, a todo o nosso setor de fisiologia, fisioterapia, departamento médico e a nossa diretoria, né? Eu não posso deixar de falar aqui a convicção que o presidente Sérgio Sete Câmara tem no trabalho de base. Chega a ser realmente emocionante o amor que ele tem por esse projeto e isso que nos motivou e que nos fez tomar essa decisão de estar junto aqui com ele. A figura do Rui Costa, né? Que juntamente, como eu falei agora há pouco, com o nosso vice-presidente, o Lázaro, com o Plínio, o CEO e todos os demais pares, dão toda a sustentação para que a gente possa fazer o trabalho. Não é fácil, mas também não seria diferente. A gente veio para cá para realmente, falei um dia pro presidente para encerrar, eu não vim aqui para trabalhar no Atlético, eu vim aqui para fazer parte de um grupo de pessoas que vão fazer parte da história do Atlético. Eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a torcida vai se orgulhar muito dos nossos atletas da base, podem ter certeza disso. E os clubes da Europa querendo o Cleiton? Olha, eu realmente não sei disso. Porque ele não é mais da base, por isso que você não está sabendo. Mas né? uma coisa eu posso te garantir, pela experiência que eu tenho, que eu já tive de trabalhar lá e pelos contatos que nós temos. É um goleiro preparado e com perfil para jogar na Europa. Então, se tá tendo algum convite, nada mais do que merecimento para ele. Lá no clube alguém vai te contar isso. Pergunta lá amanhã que vão te contar. Sabe como que é? Quando a gente cita nomes, às vezes a gente começa a ter algumas injustiças. Eu falei aqui vários nomes e eu não podia deixar de falar um. O Marques. A forma como o Marques me recebeu, como o Marques propiciou essa transição com a base. Então, meu especial carinho ao Marques aqui. Mesmo citando por último, a relevância que ele tem é superior a qualquer coisa. Então, muito obrigado ao Marques, que realmente, além de ser esse ídolo que ele é para a torcida atleticana, essa generosidade que ele teve na recepção da minha pessoa aqui. E é muito respeitado aí fora. Não pode ser diferente, ele é um ser humano especial. Especial mesmo. Esteve conosco aqui, uma figura
realmente sensacional.